clima é de disputa entre os três poderes da democracia brasileira. Nas últimas semanas têm crescido os atritos entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Na noite de terça-feira, dia 16 de abril, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza tanto a posse quanto o porte de qualquer quantidade de maconha e outras drogas para uso pessoal. Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O autor da proposição é o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Agora, a PEC segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Um julgamento sobre esse mesmo tema já está há alguns meses em andamento no Supremo Tribunal Federal. Mas por lá, o entendimento, por enquanto, é outro. O placar atual é de 5-3 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Votaram a favor da descriminalização apenas da maconha os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e a recém-aposentada Rosa Weber. O caso da PEC das drogas demonstra um claro enfrentamento entre o Legislativo e o Judiciário. No plenário, parlamentares criticaram a votação em andamento na Corte, que estaria passando por cima da prerrogativa legislativa do Congresso. Foi o caso, por exemplo, do senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. Mas nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Porque o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência dessa casa, que já votou 2 vezes sobre a matéria, dizendo tolerância zero. Mas esse não é o único ponto de enfrentamento recente entre o Congresso e o STF. Nos últimos dias, as tensões já vinham crescendo em meio aos embates entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter. A Corte e o Congresso já tinham divergido também em outras matérias, como a do marco temporal para a demarcação dos territórios indígenas. No ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que estabelece outubro de 1988 como a linha de corte para a definição das áreas. O Congresso Nacional não deseja a baderna, não deseja insegurança jurídica, deseja sim a paz e a garantia da propriedade privada, que, aliás, é um princípio fundamental para qualquer país se desenvolver. A aprovação foi uma resposta a um julgamento ocorrido pouco antes no Supremo Tribunal Federal, em que a tese foi declarada inconstitucional. A briga do marco temporal envolve ainda o Poder Executivo. Depois da aprovação nas casas legislativas, o projeto foi vetado pelo presidente Lula, mas o Congresso derrubou o veto. Também no fim do ano passado, o Senado aprovou a PEC que restringe decisões individuais de ministros do STF. E o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já disse que pretende pautar uma PEC que estabelece um mandato para os ministros da Corte. Poderia-se elevar essa idade mínima e fixar um mandato. E eu considero que, assim como outros tantos países do mundo adotam essa sistemática, pode ser também uma sistemática muito positiva para o Brasil. Em fevereiro do ano que vem, teremos novas eleições para as presidências das casas do Congresso. O favorito para reassumir como presidente do Senado é Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ele já comandou a casa no biênio 2019-2020 e hoje está à frente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre também já deixou claro que está disposto a bater de frente com o Supremo. O senador já alertou para a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra um dos magistrados. A sucessão na Câmara não é tão clara, mas o atual presidente da Casa, Arthur Lira, também tem colecionado alguns embates, especialmente com o Executivo. Na semana passada, voltou ao noticiário a briga entre Lira e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente.
Na terça, Lira avisou que vai abrir até 5 CPIs das 8 que têm pedidos instalados na Câmara. As comissões têm temas variados, mas incluem a investigação sobre possíveis abusos de autoridade de ministros do TSE e do STF. Em meio às tensões, quem parece estar se movimentando é Alexandre de Moraes. Ontem, um dia depois da votação da PEC das drogas e do anúncio das CPIs, o ministro se reuniu com Lira e também foi pessoalmente ao Senado para a apresentação do anteprojeto de reforma do Código Civil. No plenário, o magistrado defendeu a regulamentação das redes sociais. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. A comissão fez exatamente isso. Na segunda-feira, o presidente Lula jantou com ministros em Brasília na casa de Gilmar Mendes. E um dos principais temas da conversa, claro, foram os ataques ao Supremo. Participaram do jantar ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes. O presidente Lula foi acompanhado dos ministros da Justiça, Lewandowski, e da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Lula já sinalizou, porém, que não pretende se envolver nem agir como mediador na briga entre Congresso e Supremo, já que os poderes são independentes. E para entender o contexto e os impactos dessas tensões entre os três poderes, eu converso agora com o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Olá, Prando, seja bem-vindo mais uma vez por aqui, tudo bem com você? Tudo bem, Manuel, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo novamente e vamos aí fazer essa discussão que me parece ser bastante pertinente e mais atual do que nunca, né? Perfeito, Prando. Bom, nós temos observado uma série de episódios em que a insatisfação do Congresso com o Supremo se mostra latente e bélica também. Nesta terça-feira, só a critério de exemplo, para um fato recente, o Senado aprovou a PEC das drogas, num texto de autoria do próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. Um texto, inclusive, bem problemático. Isso só para ilustrar, mas podemos colocar uma série de outras questões que tem colocado frente a frente Congresso e o Judiciário. Te pergunto, Prando, quanto dessa relação complicada, deteriorada, cada vez mais deteriorada, tem a ver com a agenda da direita e seu protagonismo no parlamento? Tem a ver com a agenda da direita? Tem. Mas talvez tenha mais a ver com a agenda de uma extrema-direita que ganhou notoriedade nos últimos anos. Mas não tem só a ver com isso. Há aqueles que já há muito tempo estão diagnosticando que existe, de fato, uma tentativa do exercício harmonioso entre os poderes. Vamos só lembrar e situar um pouco a quem nos acompanha que o Barão de Montesquieu, quando ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, ele pensa que o poder, não sendo um poder concentrado nas mãos de um só, como o imperador, como um rei absolutista, esse poder seria dividido em 3 dimensões, a saber, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem o papel de gestor, é ele que organiza a vida coletiva em sociedade, então, no município, o prefeito, no estado, o governador e, no nosso caso, aqui, o presidente da República. Então, eles são ali aqueles gestores que lidam com os problemas cotidianos da vida coletiva em sociedade. Enfim, tem um papel administrativo. Tem aqueles que fazem as leis, o legislativo. No nosso caso, no Poder Federal, ele é bicameral. De um lado, a Câmara dos Deputados, 513 deputados, do outro lado, o Senado da República, com 81 senadores. Só que quem faz as leis não as executa, por uma questão de divisão dos poderes. E aí nós temos o terceiro poder, que não é eleito, os 2 primeiros são eleitos, não é? Então, o Executivo e o Legislativo são referendados pelo voto. O terceiro poder não, que é o poder judiciário, que ele nem faz as leis, e ele nem é o gestor, o administrador da vida
pública, da vida cotidiana, no sentido das instituições. Nesse caso, ele, na verdade, verifica se as leis estão ou não cumpridas, e se não são cumpridas, ele que vai dar as sanções necessárias de acordo com a lei. Já há quem diga que há muito tempo a gente não tem muito esta harmonia entre os poderes e que, de fato, especialmente o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ele exorbita, ele ultrapassa os limites de sua atuação. É uma crítica importante? Sem dúvida que é uma crítica importante, Emanuel, porque de fato há, muitas vezes, um desejo de ativismo por parte do judiciário que não cabe, já que a questão da formulação de leis estaria dentro do parlamento, daquele espaço em que você vai falar, discutir, e a política ela existe para que os conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo dentro das instituições e com leis, não a partir da violência. Há quem diga, inclusive, Emanuel, que essa coisa começa lá atrás, você vai lembrar disso, do julgamento do Mensalão, quando os ministros da Suprema Corte foram televisionados e muitos gostaram, provavelmente, de aparecer. E aí isso começou a ter um entendimento de que esses ministros estavam falando mais do que deveriam, ou seja, o ministro deveria se manifestar dentro dos autos. De certa maneira, você e seus colegas jornalistas estimularam, porque vocês precisam da notícia, mas, do outro lado, há uma necessidade de um autocontrole dos ministros do Supremo ou dos juízes, que, de certa maneira, acabou ganhando volume, Emanuel, nas redes sociais. Então, isso é um aspecto que, sem dúvida nenhuma, pode e deve ser criticado, o que significa que eu, você ou qualquer um pode criticar o Supremo Tribunal Federal ou um juiz em particular, o que é absolutamente diferente, por exemplo, do que o Supremo ou alguns ministros em particular receberam durante alguns anos do bolsonarismo mais extremista. Por exemplo, não é cabível no nosso ordenamento jurídico, não é uma crítica política dizer, porque concorda ou não com o ministro, que ele pode ser degolado, que ele pode ser enforcado, que sua filha ou sua esposa devem ser estupradas em praça pública. Isso não cabe. Então a gente teve, de certa maneira, um Supremo que ganhou notoriedade e reagiu, também é uma situação muito particular de ataques no âmbito das redes sociais. Eu escrevi um artigo faz um tempo dizendo que existe um quadrilátero que chega a constranger a própria democracia e as instituições. De um lado, fake news, do outro lado, pós-verdade, teorias da conspiração e, além de tudo, você tem uma constante construção de violência simbólica e concreta do outro lado. Então, isso tudo constrange a democracia. Então, é nesse sentido que não é apenas uma questão da direita ou da esquerda, mas qualquer extremismo tem enorme dificuldade da convivência harmoniosa entre os poderes. E aí você também tem outras divergências e choques entre os poderes, como no caso do executivo com o legislativo, executivo, judiciário, judiciário, legislativo, como provavelmente vamos falar aqui. Como você muito bem destacou, há um excesso, em muitos casos, do Supremo Tribunal Federal em pautas que claramente deveriam estar dentro do âmbito do legislativo, às vezes até um voluntarismo político, um ativismo político por parte do judiciário. Por outro lado, para a gente não cair também na ideia de que o Congresso é vítima, apenas vítima nessa história, é importante a gente destacar, eu quero te ouvir sobre esse aspecto, é um Congresso também que a todo momento vai ao Supremo para tentar fazer valer certas definições ou quando não está contente com certas decisões, então recorre também aos ministros do Supremo para que eles participem do jogo político e em outros momentos são completamente ausentes a pautas que a sociedade também quer discutir. Então não podemos ficar só reféns desse vitimismo do Congresso, não é, Prando? Perfeito, era o que eu ia falar, inclusive você já acabou perguntando. Por um lado, cabe ao legislativo legislar. Se alguns temas que são de fato espinhosos e que acabam chegando à opinião pública, e obviamente que político quer voto, porque o velho Maquiavel ensina lá com o príncipe, você tem que conquistar o poder, mas tem que manter, então eles querem manter o poder. Então entrar em searas, em temas que são espinhosos, atrapalha na manutenção do poder, porque tira voto, é obrigado a fazer com que o parlamentar exiba
e coloque sua opinião, e isso vai ser recortado e vai ser trabalhado pelos adversários nas redes sociais. Então, muitas vezes, o legislativo é omisso. E nessa omissão de não levar para frente um projeto, alguma coisa que fica engavetado, vem outra pessoa, que pode ser qualquer um, provoca a justiça. E a justiça, o judiciário, quando provocado, tem que dar a resposta. Por exemplo, vamos trazer de forma muito concreta. A semana passada falávamos, e até agora se fala um pouco mais ou um pouco menos, de Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. Mas está no Congresso, engavetado, está guardado um projeto de lei, que é o 2630, chamado projeto, a PL das fake news, e pelos os opositores bolsonaristas, chamado de PL da censura. O que, na verdade, não é nem uma coisa nem outra, mas simplesmente não foi discutido. E aí, claro, alguém vai e provoca o Supremo, que é obrigado a responder, e aí há um ressentimento por parte dos parlamentares. Então, nessa história, não tem ninguém tão virtuoso, ninguém tão maldoso, e ninguém é tão vítima quanto se imagina. No fundo, se cada poder estiver funcionando da maneira que deve, atuando dentro dos seus limites, as coisas funcionam, e eu não estou aqui usando de funcionar o poder e funcionam de maneira pleonástica, não é um pleonasmo, mas quando não acontece, a crise ela é o quê? Uma disfuncionalidade, é quando alguém não está funcionando, fazendo seu papel, e isso acaba ganhando a mídia, as redes sociais, só que a gente não pode, de novo, a crítica, colocando o seu nome, dizendo que você está criticando, ela é viável, ela é acolhida pela lei. O que você não pode é usar do anonimato e principalmente de teoria da conspiração, de fake news e de ódio atacando ministros ou dizendo o seguinte, vamos fechar a instituição. Porque aí é óbvio que quando tem alguém que deseja um poder autocrático e ele é contido, não é? Ele é freado, porque a ideia da harmonia entre os poderes de Montesquieu é que um poder possa frear e servir de contrapeso ao outro. Quando isso acontece, é claro que quem tem desejo à autocracia não quer ser barrado. Não, e essa extrapolação gera disfunções, né, projetos tais como esse da PEC das drogas, que é uma legislação regride até a de 2006, que estava vigente nessa escrita e aprovada ontem em 2 turnos pelo Senado, pelo Rodrigo Pacheco, ou o caso do Chiquinho Brazão, com grande parte dos parlamentares votando pela libertação dele, né? Então, não está mais em jogo o mérito, está em jogo mandar recados para o Supremo. O que é muito ruim, institucionalmente falando, né? Porque, de fato, há uma necessidade, como crime do qual ele é acusado e será julgado provavelmente o assassinato de Marielle, do motorista Anderson, como isso já passa há muitos anos, se passou há muitos anos, não há o flagrante, obviamente que depois da prisão ela deveria ser confirmada. Agora, de certa maneira, os deputados, ao confirmarem a manutenção da prisão, entenderam que entre um recado e uma queda de braço com o Supremo e aquilo que poderia dar de recado à sociedade brasileira em termos de impunidade e corporativismo, mas especialmente também para a comunidade internacional que olha a nossa democracia há muito tempo, desde o assassinato, porque o crime ganhou notoriedade e dimensão internacional, isso também acaba acontecendo. No fundo, parece que nós estamos num âmbito de birra entre crianças que estão brigando e não cumprindo os papéis institucionais para os quais foram investidos, seja pelo voto ou seja pela legislação. Brando, é notório que o Lula não vai conseguir uma base estável ao longo de todo o seu mandato, pelo menos não temos indicativos disso até aqui. O perfil do Congresso também até não lhe permite isso, um Congresso que é mais conservador. Mas te pergunto, cabe aos governistas tentar abrandar esse clima de enfrentamento com o Supremo e há condições para isso? Cabe, e isso deve especialmente partir da liderança máxima, que é o presidente da República. Não vamos nos esquecer que a tão chamada polarização política que tem marcado nos últimos tempos foi recentemente, no final do ano passado, em dezembro, foi lançado um livro chamado Biografia do Abismo, do Nunes e do Trauman, e eles trazem um conceito que não é mais o de polarização, mas de calcificação. Na verdade, nós temos hoje um Brasil dividido, os números mostram isso, eu fiz uma análise da pesquisa Genial Quest recentemente, metade aprova o governo Lula e a outra metade não. Então interessa ao Lula, como interessava ao Bolsonaro, a manutenção
desse clima polarizado, com suas militâncias eletrificadas. Então, de certa maneira, cabe sim aos governistas, em que pese a enorme dificuldade de uma coalizão, tentar aliviar e arrefecer este estado de coisas, que é um estado que eu chamei, num artigo que eu publiquei no Estadão, já muitos anos atrás, eu chamei de presidencialismo de confrontação, que foi quando o Bolsonaro abandona o presidencialismo de coalizão e o presidencialismo de cooptação do PT no mensalão, lembrando que foi ali que ganhou notoriedade o Supremo Tribunal Federal no julgamento televisionado, os embates do ministro Joaquim Barbosa com outros ministros, enfim. Mas o Bolsonaro abandona e vai por confronto. Então eu até terminava brincando, dizendo assim, se navegar é preciso, viver não é preciso, confrontar para o Bolsonaro era preciso, viver não era preciso. E aí a gente tem hoje, não o Lula fazendo a mesma coisa, mas o Lula gosta. Não nos esqueçamos que foi o governo Lula que depois dos 18 anos do governo tucano de Fernando Henrique Cardoso, depois da transição mais republicana e democrática feita na passagem de governo, o Lula e o PT vêm e criam o termo herança maldita, dizendo que o PSDB havia quebrado o Brasil 3 vezes, legado uma herança maldita. Imagina, então, como ele classificaria a herança deixada pelo bolsonarismo. Então, no fundo, de certa maneira, Emanuel, vale para o presidente Lula o que valia, de certa forma, para o Bolsonaro, que é a manutenção deste clima polarizado. Só que isso traz não só disfuncionalidade, mas, de certa maneira, um outro termo que nós usamos na sociologia e na política, uma certa patologia, ou seja, o sistema fica doente socialmente com dificuldades de caminhar com uma certa tranquilidade. Hoje em dia tem valido muito mais a lacração e o meme do que o debate. Então, quando você me pergunta, ou você afirma, e as duas coisas, a respeito da dificuldade de uma base de sustentação do governo, o Lula 3 é absolutamente diferente do Lula 1 e do Lula 2, porque o Lula já não é mais o mesmo, o Congresso é diferente e a sociedade é diferente. Então, o Lula não conviveu no primeiro e no segundo mandato com uma direita articulada, mas especialmente com a força da mobilização da extrema-direita, e ganhou notoriedade e viralizou durante os anos de bolsonarismo. Então é bem provável que qualquer projeto seja negociado cada vez muito dentro dos limites daquele projeto, sem você falar, agora a gente está tranquilo e consegue sustentação até o fim do mandato. Eu acho que isso não vai acontecer, e já tinha dito isso no começo do governo Lula. Eu não acho, eu acho que você tem razão, não vai haver esse conforto governamental que ele teve em outros momentos. E de que maneira, Prando, a sucessão de poder nas casas, né, tanto na Câmara quanto no Senado, já mexe também nessa relação com os poderes, especialmente nessa relação com o Executivo? A gente está observando como é que o Lira tem se movimentado nesse atual momento, né? Emanuel, você que é jornalista e conhece a crônica da política cotidiana, você sabe que Lira e Lula, os dois L's, eles não são pessoas que se gostam, eles se suportam, dadas as questões dos cargos institucionais, a investidura dos cargos, mas aí a gente tem uma coisa que é muito clara. Você lembra que eu acabei de falar do Maquiavel, da conquista e da manutenção do poder? Com relação à manutenção do poder, tem uma coisa muito importante dentro do universo da política. Você vai conseguir manter o seu poder no médio ou no longo prazo? Porque no curto prazo você ainda pode ter esse poder. Acontece que o Lira não. O Lira tem o seu prazo se esgotando, ao passo que o Lula continua. Então o Lula tem utilizado de uma estratégia com o Lira, que é daquele cozimento em fogo lento ou em banho-maria, porque o Lira sabe que a sua influência política depende especialmente da manutenção de um aliado muito forte por ele indicado, por ele acolhido, né? E a gente sabe que esse nome, até o momento, tem sido o Elmar Nascimento, que inclusive essa questão ficou clara nas falas de Lira com relação ao ministro articulador do governo Lula, e especialmente no caso da manutenção da prisão do deputado Brazão, que ali havia também uma queda de braço, não só com o Supremo, mas também com os governistas, que queriam pela manutenção, e o Elmar Nascimento pela soltura, pelo relaxamento da prisão. Então, Emanuel, essa crise também aparece. Agora, o Lula sabe disso, o Lira sabe disso, e todos que estão ali sabem disso, que você tem que ter a paciência histórica e a paciência e a tranquilidade para entender
que o poder nunca é absoluto e ele tem prazo de validade. Somente os déspotas, os ditadores acreditam que podem permanecer no poder indefinidamente e nem eles ficam, porque em alguns momentos, né, da quadra histórica, eles têm problema. Só para a gente fechar, já que a gente falou do Arthur Lira, para olhar um movimento recente do Pacheco, como é que você analisa esse gesto muito claro do Pacheco à extrema-direita ao aprovar a PEC das drogas, texto de autoria dele? Pacheco está preocupado com o quê? Com a eleição ao governo de Minas Gerais em 26? Me parece que sim. Me parece que a grande preocupação de Rodrigo Pacheco é, de fato, ter o seu nome. Vamos lembrar que Rodrigo Pacheco já foi um nome ventilado, inclusive, para a própria sucessão presidencial. E é óbvio que numa situação polarizada entre um Lula e um Bolsonaro, o Pacheco abandonou a jogada, o próprio Dória já havia abandonado, o governador de São Paulo, responsável pela vacina, né, de certa forma, mas o Pacheco, ao que tudo indica, tem uma visão que está apontada para as Minas Gerais. E aí o Pacheco, como outros políticos, tem que fazer... E você gosta de futebol, você lembra do Ronaldinho, quando jogava, ele olhava para um lado e tocava para o outro? Então o Pacheco, muitas vezes, ou outros políticos, têm que fazer isso. Tem que olhar para um lado e tocar a bola para o outro. Porque é uma estratégia de manutenção, porque ele também tem o prazo de validade do seu poder. Não poderá ser reeleito presidente do Senado, e ele também é o presidente do Congresso, quando há a união das duas casas. Ele está pensando, de certa maneira, numa pauta que leve a uma notoriedade. E este tema das drogas, questões de aborto, costumes, são todos temas espinhosos que podem trazer uma expressão política positiva ou negativa, a depender de quem trabalha e de como os adversários vão entender. Então, o Pacheco está tentando entrar neste ambiente com muito cuidado, mas ele precisa de certos votos e de certos apoios. E talvez seja esse movimento nesse grande xadrez político, Emanuel. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Muito obrigado pelo papo de sempre, Prando. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Emanuel. Um abraço para você. Fiquem todos bem e nos vemos assim que possível. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 18 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.